Olá, meu nome é Juan Brandt, J-U-A-N, Juan, João em espanhol, Brandt, B-R-A-N-D-T. Falo aqui de Brasília e sempre falando de psicanálise, mas temas que andam em torno desse campo de conhecimento. Então me interessa a filosofia, me interessa bastante a sociedade. E hoje eu quero debater aqui uns aspectos que marcam muito a psicanálise e, na minha forma de ver, em prejuízo dela, que é a questão do darwinismo. Freud era um darwinista convicto, acreditava na evolução das espécies e, com isso, ele, tendo isso em mente, pensou em justificar alguns conceitos que ele vinha desenvolvendo a partir das ideias de Darwin. Então, a temática do complexo de Édipo, Freud foi buscar justamente em Darwin, ao escrever essa obra chamada Totem e Tabu, em que ele supõe que em determinado momento o ser humano saiu de uma condição extremamente animal para a cultura mediante o assassinato de um chefe terrível, o tal do pai primevo, que tem muita gente chama de macho alfa e por aí afora. Então, eu preciso ponderar alguns aspectos aí. O evolucionismo, em termos, naquilo que ele quer dizer que o homem descende de animais inferiores, ele é uma mera especulação em Darwin, não trouxe evidência nenhuma. E se você pesquisa bem a obra do Darwin, você vai ver que não é encontrada nenhuma evidência de uma evolução interespécies. Tá? Olhando melhor, você percebe que cada espécie evoluiu até um limite dela mesma, e dali não ultrapassou. Então, se você olhar sem o preconceito darwinista, você vai ver que os símios sempre pararam ali onde é o máximo do símio, e qualquer espécie. E o homem começou acima do símio, e também chegou ao seu limite. As nossas transformações são meras adaptações a doenças em função de medicações, de cirurgias e tratamentos mais variados e aspectos culturais. Mas este ser, biologicamente falando, ele não muda mais. Ele vai se adaptando. Aliás, um aspecto central no darwinismo é que todas as espécies buscam adaptar-se ao ambiente. Isso inclui recursos de alimento, para defesa e para impor-se sobre outras espécies. E nisso as espécies se adaptam. E aquelas que não conseguem se adaptar, morrem. E aquelas que se adaptam precariamente começam a virar residuais. Vão desaparecendo, vão formando grupos isolados. E é desse modo. O homem não é diferente disso. O homem sempre foi um ser humano. Não é Darwin que vai me convencer. Leia um pouco Darwin, vocês vão ver. É só não ler com o pré-conceito. Bem, colocado isso, eu quero trazer outra coisa. É porque Freud, ao dizer que a civilização começou com o assassinato de um chefe primitivo muito mau, eu vou lá, olho os mitos da Grécia, olho mitos de outros lugares, olhe o Velho Testamento, judaísmo. O que nós vemos é que, na verdade, o que sempre aconteceu foi mudanças a partir do surgimento do herói, o mito do herói. Aí tem o ponto em que Freud poderia se sustentar, Darwin também, de que é um herói que mata aquele cara terrível. Bom,
Pode ser, mas para isso esse cara terrível teria que ter existido sempre, e no início, e na passagem de uma cultura pré-humana para uma cultura humana. Vai ser esse o postulado básico da psicanálise sustentada no darwinismo. Não vamos pensar diferente. Vamos pensar que nós não viemos dos símios. Nós sempre fomos humanos. E por que então nós teríamos que ser chefiados por um indivíduo assim? Psicopata, perverso, destrutivo. Por quê? É um preconceito também. Eu posso pensar de outro modo. Nós humanos sempre trouxemos duplicidade psíquica. Ao mesmo tempo que nos dirigimos para coisas boas, também nos dirigimos para coisas más. Por quê? Porque é aquela necessidade, muitas vezes, de obter benefícios ou vantagens em detrimento dos outros. É um aspecto bem narcísico, egoísta, querendo se dar bem independente dos outros. Mas nós também sabemos que o ser humano também tem a possibilidade de agir em outro sentido, de ajudar, de defender, de fazer o bem. Então a tese do Freud de um início assim tão terrível não se sustenta sempre. Eu penso o contrário. Eu penso que essa horda que o Freud pensou, em Totem e Tabu, aconteceu eventualmente quando aconteceram coisas terríveis na humanidade e certas comunidades regrediram para um estilo de horda, ou seja, quando surgiu um psicopata como esse contemporâneos, né? Um cara que só quer aproveitar os benefícios da comunidade para si mesmo. Então, e também uma atitude psicopática de destruir os seus adversários. Bom, esse sujeito, ele sempre surgiu, mas como fator regressivo, e não primário. Então nós lidamos com hordas tipo a contada por Freud, lidamos sim, mas não foram elas que começaram a história. Elas já são um efeito secundário, porque as coisas andaram mal. Alguém se aproveitou para criar uma comunidade para si mesmo, para seu benefício. E a comunidade teve que reagir. É aí que surge o mito. O mito surge na reação da comunidade contra o agente perverso. Agora você vai lá ver os mitos na Grécia Antiga, ver o Velho Testamento e procurem na África, procure na América. Você vai encontrar o herói que surge para salvar a comunidade contra o agente perverso. É o mito do herói. O próprio Édipo, do Freud aponta desse modo, ele tem que receber uma nova leitura. Porque vamos combinar. Quando Édipo, nesse mito, mata aquele homem que por acaso era seu pai e depois casa e tem filhos com a própria mãe, isto não é pelo desejo dele de matar o pai e de ter a mãe. Assim aconteceu uma história que era contada, uma narrativa, justamente como um aviso. O aviso de que essas coisas não devem acontecer. O teatro grego, aquelas tragédias que eram representadas periodicamente na antiga Grécia, o que era? A própria do Édipo Rei. Aquilo era um encontro periódico que acontecia para que as pessoas pudessem entrar em contato com sua história através dessas tragédias, como que atualizando sua história e evitando que de novo se caísse no erro que propiciou num passado longínquo
a uma situação catastrófica. Édipo fala, na verdade, de algo muito diferente do que Freud pensou. Édipo fala, esse mito fala sobre a necessidade de que a comunidade esteja sempre atenta para evitar que o rei seja morto. O rei que é herói. Protegê-lo, porque se alguém o matar, tudo desanda. Se alguém tirar as coisas do rei, tudo desanda. Até um próprio filho não pode fazer isso, pela paz da comunidade. Então, eu tenho pesquisado esse assunto, estou escrevendo a respeito, vou publicar brevemente algo mais claro sobre isso, mas estou antecipando aqui hoje que é chegada a hora de rever alguns conceitos dentro da psicanálise. Eu penso, inclusive, também ficou horrível, né? Eu penso também que o complexo de Édipo existe, mas não é universal, e Freud acreditava que é universal. Não, não é universal. Ele existe onde a família propiciou que surgisse. Ou seja, a mãe do menino não se impôs como mãe. O pai do menino não se impôs como pai. Isso significa afeto e autoridade. Ou seja, um casal desestruturado em sua união abre espaço para o surgimento de patologias. O complexo de Édipo é típico em famílias que estão com problemas. Outro ponto importante, fala-se tanto Édipo e na menina, como é que fica? Ora, o mito de Édipo é de um homem, ele é de uma psicologia masculina, de um mal causado por um homem, mesmo que inadvertidamente. Na sequência dos mitos, as mulheres têm muitos lugares. Jocasta, a rainha que vira mulher dele, as filhas, duas filhas, elas ocupam lugares do feminino. E o mito é a saga de um homem que cometeu um erro terrível e precisou ser punido por isso, para que tudo voltasse ao equilíbrio. Essa é a tragédia. Acho que vou falar mais disso no futuro, mas hoje eu acho que está bom. Obrigado por me acompanharem. Até uma próxima.